Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar mais um mês, né? Na realidade, no meio do mês, fazendo um pouco daquele panorama mensal de como foi o mês anterior e colocando um pouco das perspectivas também daqui para frente, né? O que a gente enxerga que faz sentido, tanto num cenário econômico, obviamente o que vem acontecendo, e depois a gente pontuando ali sobre justamente dentro das características, né, e classes de ativos, o que faz sentido dentro de cada um desses cenários. Então, basicamente, fazendo um breve resumo sobre o que foi o mês passado, né, o mês de fevereiro, quando a gente olha por classe de ativo, a gente tem um CDI apresentando uma performance próxima a 1% ao mês novamente, né? E a gente vai enxergar isso durante esse ano, até com valores nominais maiores que isso, tendo em vista que a gente está num cenário de alta de taxa de juros. Quando a gente olha o IDA-DI, que nada mais é do que um indicador da Ambima, né, atrelado aos fundos de crédito privado principalmente, por conta dessa abertura de spread que existe, os fundos, eles, por correr mais risco, né, você espera que você gere um alfa em relação ao CDI mais alguma coisa. Então isso já vem apresentando aqui. Alguns indicadores relacionados à bolsa, né, S&P caindo um pouquinho. Quando a gente olha bolsa global, que é o MSCI, a gente vê uma performance negativa também em relação basicamente ao globo, né? Quando a gente gosta, quando a gente compara esses dois ativos é para justamente ter um fator referencial. E quando a gente olha a nível de bolsa, a gente percebe que apesar de um retorno super atrativo durante todo o ano passado, né? Foi o S&P, esse ano, dolarizado, a gente tem um S&P negativo, né, em -1, enquanto que Bolsa Brasil ela vem apresentando aqui um patamar de retorno de próximo de 10% em dólares, né? Quando a gente olha, é uma bolsa que está dentro de um país emergente e tudo mais, apresentando um bom retorno, né? As bolsas que mais vêm performando nesse ano, elas estão entregando na casa de 30, 24, Áustria, Alemanha 22, então ainda muito cedo, né, para falar sobre uma performance anual, mas por enquanto esse é o resultado, né? Acho que isso tendo em vista com o dólar mais fraco a nível global desde da eleição de Donald Trump, políticas tarifárias e por aí vai. Então, comentando um pouquinho mesmo sobre Estados Unidos, né, principalmente, quando a gente olha taxa de juros dos Estados Unidos, né, dos títulos de 10 anos, as Treasuries, elas estão entregando retornos próximos de 4,56. Patamares históricos muito bons, tá? Ainda já teve uma queda relacionada ao que foi no fim do ano passado, por exemplo, mas ainda um retorno bem atrativo para um dos títulos mais conservadores do mundo, né? Quando a gente olha justamente esse gráfico do meio, a gente vê que o patamar caiu, né, de 5,5 que já foi para 4,5, mas ainda muito incerto, porque a gente tem do lado de cá justamente uma perspectiva de inflação crescente, né? Justamente desde de política tarifária que Trump assumiu, com tarifas recíprocas, enfim, é um sinal de alerta que a gente tem que ficar. E essa alta da inflação nos Estados Unidos, ela condiz justamente com alguns resultados que foram apresentados, né, da atividade ainda bem aquecida, né, quando a gente olha a taxa de desemprego, né, basicamente analisado ali pelo payroll, ele vem em dados muito pequenos. Quando a gente olha a média histórica na casa de 5,7 e ali ainda um desemprego abaixo dessa linha. Então isso gera mais consumo, que de certa forma impacta a inflação ao longo do tempo. E olhando juros, né, sobre esse patamar, justamente não existe um certo consenso em relação ao que esperar, né? Existem casas que falam em dois cortes, casas que falam em somente um corte esse ano e casas também que falam em nenhum corte, né? A gente de fato depende de uma política, depende de fato, além de cenários econômicos, de como que vai ser a política governamental e a dinâmica ao se desenvolver de cada um desses dados, né? Como as políticas tarifárias, para entender de fato qual que vai ser o passo do Federal Reserve em relação aos juros americanos. E é um fator super importante porque isso daqui traduz
a economia em todo mundo, né? Quando a gente tem um juro americano muito alto, o investidor ele busca não correr tanto risco, né? Então, uma redução nos juros americanos, sem dúvida, pode beneficiar países emergentes como um todo, né? Isso vai trazer recursos, porque esses investidores vão querer buscar mais retorno dentro de outras localidades, né? Em outras regiões geográficas de fato. Quando a gente olha sobre a ótica de bolsa, é muito bacana observarmos, né, que historicamente o preço do S&P, né, da bolsa americana, ela está num dos patamares mais caros da história. Quando a gente olha aqui a relação de preço sobre lucro, né, sobre earnings, ele nos mostra algo em torno de 21,9, enquanto que a média histórica está na casa de 16,1. E olhando justamente o indicador de forma invertida, né, que são os lucros sobre o preço, eles basicamente nos traduzem o prêmio por risco, né? O que eles nos dizem? Que a gente, ao investir no momento atual, está correndo um risco para ter um nível de prêmio muito baixo, né? Na casa dos 2%, sendo que a média é 5,1%. Então é um patamar de fato ser observado, né? Pensando no investimento, talvez isso daqui agora não faça tanto sentido, a não ser que seja um portfólio pequeno, o investidor esteja olhando a longo prazo, até porque a gente, obviamente, utiliza de cenários, momentos e múltiplos para avaliar uma atratividade de uma bolsa, mas já dizia Buffett, nunca aposte contra a América. Então, quando a gente olha a média de retorno, né, em relação a 88 a 2007, por exemplo, na casa de 10,5, né, obviamente dolarizado isso daqui. A média de retorno do S&P de 2008 a 2025, 9,8. Então a gente veio de 2 anos de uma alta surpreendente, né? Mas o fato é que agora a Bolsa Americana não está tão atrativa em patamares de preço, né? E quando a gente fala um pouco sobre Brasil, são alguns pontos que eu queria colocar, né? Acho que principalmente agora a gente teve o resultado oficial do PIB, né? Um PIB crescente de 3,4% no ano, mas já é possível observar uma certa desaceleração, né, no final do quarto tri. Então a gente teve ali um primeiro tri forte, um segundo tri mais ainda. Então a gente já consegue enxergar que a economia está desacelerando, né? Muito pautado devido ao movimento de Banco Central mesmo no meio do ano, fim de segundo trimestre, quando começa ali a parar o seu ciclo de corte de juros e começa a manter para depois iniciar aquela alta de juros que a gente percebeu lá no fim de 2024, né? Justamente porque a gente tinha um movimento inflacionário crescente, né? Uma política fiscal expansionista. O Banco Central começou a perceber que o consumo estava muito acelerado, a gente teria uma inflação fora da meta novamente e foi necessário uma política monetária mais agressiva, né? Uma Selic terminal já contratada para esse ano ali próximo dos 15%. Inclusive, na próxima semana temos reunião do Copom, que deve já indicar mais uma alta de 1% dentro da taxa de juros. E basicamente a gente está acompanhando esse cabo de guerra entre política fiscal e econômica. Quando a gente olha justamente falando sobre juros americanos, né, qual que é o impacto disso em relação à economia como um todo, e aqui basicamente fazendo um paralelo com a economia brasileira, isso aqui é bem interessante de observar, porque hoje, apesar do nosso juro real, né, a gente falar de termos uma taxa de juros agora a 13,25, provavelmente com a reunião de semana que vem indo a 14,25, e uma inflação na casa dos 5, a gente está falando de um juro real próximo dos 9. Mas a gente também tem dentro da economia americana um juro mais alto agora do que a gente tinha em 2015, por exemplo, né? Algo muito diferente. Então isso traz de fato um certo retorno maior, né? Espera-se um prêmio de risco maior ao investir num país emergente dentro do mercado de renda fixa, né? Então a gente percebe que a NTNB ela tem nos entregado ali um retorno bem atrativo quando comparado esses spreads. A gente não consegue perceber isso do lado de cá. Um spread super atrativo da
do nosso ativo atrelado à inflação, né? Algo muito similar ao que tinha lá em 2015, mas quando a gente olha para as treasuries, né, americanas, lá as taxas estão muito maiores do que eram de fato em 2015. E quando a gente fala um pouco sobre dólar dentro do país, né, o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou no ano de 2024. Já em 2025 a gente vê um movimento de reversão, né? Eu acho que principalmente no início do ano a gente tem ali um ambiente político mais favorável, né? Tivemos férias da Câmara, a gente não teve muitos ataques políticos relacionados a presidente do Banco Central, até porque existiu uma mudança, né, desse presidente. E também quando a gente olha sobre a ótica de mercado econômico como um todo mesmo, com as políticas tarifárias de Trump, o dólar se enfraqueceu perante ao mundo como um todo, né? Então, países emergentes acabaram se beneficiando um tanto quanto foi mostrado nos últimos slides aqui. E falando um pouquinho do Focus, né? A gente percebeu que na última segunda-feira já apresentaram uma expectativa de inflação mais alta, IPCA na casa de 5,68, né, para fim de 2025. Inclusive hoje a gente teve o resultado do IPCA 15, veio dentro do consenso, mas uma das maiores altas desde 2003 para o mês, né? 1,31, pautado ali também por conta do fim do desconto de Itaipu, né? Mas também os serviços que mais foram impactados estão atrelados, de certa forma, à energia, parte alimento e por aí vai. Óbvio que o IPCA é um tanto quanto complexo de se analisar, porque impacta, de certa forma, de maneira diferente o bolso de cada consumidor, né? Depende muito mais de onde a renda desse consumidor ela é focada. Então, a percepção, obviamente, não é generalizada, né, vista da mesma forma pelos consumidores, mas é a maneira como o IBGE calcula a inflação e a perspectiva já é essa mais alta. A gente percebe, então, uma Selic terminal aqui na casa dos 15% ao ano, né? Obviamente, como a gente viu lá atrás, esse crescimento de PIB de 3,4 no ano passado, já vindo desacelerando, impacta justamente no crescimento de 2025, o que de certa forma é uma situação positiva olhando sob a ótica de uma desaceleração em relação à inflação, tá? Se a gente não quer ter uma inflação super elevada, a gente tem que reduzir consumo. Política monetária já está sendo feita, contracionista, para justamente tentar diminuir um pouco do consumo. A gente tem que esperar agora, de fato, a política fiscal, a gente ter uma certa garantia de que vão existir cortes estruturais para que andem no mesmo caminho, né? Então, falando um pouco sobre investimentos, né? Pensando sobre todo esse cenário que vem acontecendo e tudo mais. Olhando para a classe de renda fixa, principalmente, quando a gente olha sob a ótica de país como um todo, né, nosso país historicamente sempre teve juros muito altos. Então é difícil de comparar com um país desenvolvido, né, Estados Unidos, por exemplo, que para obter retorno de dois dígitos, necessariamente você tem que correr risco. Aqui a gente historicamente já consegue ter um certo conservadorismo e crescer seu patrimônio mais do que 10% ao ano, que é o que vem acontecendo agora. Então, ativos pós-fixados acabam fazendo bastante sentido, né, para você que quer ter liquidez e também um bom retorno, né, dentro do seu portfólio. Então, tá bacana, uma característica que está interessante para o momento que vivemos. O principal risco de se investir somente em pós-fixado, né, é justamente do reinvestimento. A gente sabe que o cenário econômico vive de ciclos. Por exemplo, a gente teve aqui um dos menores patamares de juro real lá em 2021, né, quando a gente tinha um juro baixo e inflação subindo a nível global por conta de uma pandemia. Então, nesse momento, com um juro muito baixo, né, uma Selic muito baixa, a gente tinha lá um retorno muito pequeno também. Então, esse risco de reinvestimento ao manter a liquidez, ele pode acontecer. Então, parando para pensar sobre isso, né, acho que até um ponto que eu coloco sempre no final, que o mais importante de tudo é diversificar, né, é você estar posicionado
em diversas classes, porque é isso que faz diferença ao longo do tempo. Mas falando um pouquinho, né, voltando um pouco para a ótica de renda fixa, eu acho que inflação, principalmente quando a gente olha patamares atuais, esse foi um gráfico que eu trouxe no último vídeo, mas eu acho que é sempre importante de colocá-lo, porque quando a gente percebe que temos uma taxa de juros super alta, né, real, a gente está falando que isso daqui, com uma perspectiva de inflação fechar em 5,68, como o Boletim Focus já colocou. Nos últimos 12 meses, a inflação já está na casa de 5,06. Então você tem uma garantia de uma rentabilidade real de mais de 7%, ou seja, inflação mais 7%, isso daí está muito atrativo. Isso daqui é um cenário de estudo, né, que foi realizado, basicamente o seguinte, que eles nos falam. As colunas em cinza, elas me falam o percentual de tempo em que você conseguia contratar uma taxa real, né, acima de 7, entre 7 e 7,5. Então, 3% do tempo da série histórica, né, de 2009 até 25, você conseguiu contratar um IPCA mais 7 entre 7 e 5. Em 1% do tempo, você conseguiu contratar IPCA acima de 7,5, como está atualmente. Né? E o que a coluna em vermelho me diz? Que em 100% das vezes que a taxa de IPCA mais estava nesse patamar, o retorno desses ativos foi acima do CDI, da Selic, né, por exemplo. Então é uma baita janela de oportunidade, né? Você garantir um retorno real acima da inflação na casa de 7,6, como está apresentando atualmente. Obviamente pensando num prazo maior, né? E falando um pouquinho de fundos imobiliários, uma classe que sofreu bastante em 2024, né? Eu acho que qualquer ativo de risco como um todo sofreu bem, porque a gente tinha ali um cenário de bolsa deteriorando, justamente por conta de uma elevação do Selic, existiu aquele efeito manada, dos investidores deixarem um pouco dos ativos de risco, mas acaba abrindo uma janela de oportunidade, né? Aquela pessoa que vai e está pensando no longo prazo, se posicionando para o futuro, tem uma baita oportunidade, né? Eu sempre gosto de fazer um comparativo. Imagina o seguinte, né, que você tem um apartamento que vale 1 milhão e ele está alugado por 5 mil. Se por algum motivo X, aleatório, esse apartamento começa a valer 800 mil, mas ele ainda está alugado por 5 mil, dificilmente você o venderia. Foi basicamente o que aconteceu na classe de fundo imobiliário. Né? E quando a gente olha o retorno do IFIX olhando para 2025, a gente percebe que isso começou, de certa forma, as pessoas enxergaram que tinha um desconto ali, né? E esse preço está, de certa forma, se corrigindo. Então a gente percebe um IFIX, né, que é a cesta dos fundos imobiliários, crescendo 3,34, enquanto os de recebíveis, né, que são papéis, CRIs e multiestratégia, crescendo um pouquinho mais. Qual que é o resumo disso? Ainda existe desconto para caramba. Então, olhando sobre essa ótica, né, esse gráfico ele traz justamente isso. Quando a gente olha o patamar de desconto em relação à característica, a gente teve um desconto médio na época da pandemia de 16%. O atual está maior, está na casa dos 18%. Né? Então, é uma baita janela oportuna. Quando a gente olha por classe, basicamente o valor de mercado sobre o valor patrimonial, né, dos fundos de papel, eles estão descontados aqui bem abaixo da média. Os de tijolo, a mesma coisa. E esse último gráfico, eu acho que ele traz isso com uma certa clareza, né? Ele é melhor para a gente conseguir avaliar. Então aqui, por exemplo, os fundos de recebível, que são aqueles que investem em papéis, né, em renda fixa. Ele investe num ativo de renda fixa, basicamente, né? Num IPCA+, num CDI+, eles estão descontados em cerca de 7%. Né? Você compra hoje a 93% do que é o valor patrimonial. Basicamente, quando a gente olha sobre laje corporativa, esse desconto é muito maior. Galpão logístico, a mesma coisa. Shopping, híbrido. Então, a gente tem uma baita janela oportuna numa classe de ativos se você é um investidor que quer segurar por mais tempo. Né? E falando um pouco sobre ações, acho que saiu um estudo da JP Morgan bem interessante. Né? Eles voltaram a recomendar as ações brasileiras justamente com o mesmo argumento, praticamente falando, né, sobre o que falamos agora de fundo imobiliário. Nossa bolsa
ela está em patamares super baratos quando a gente olha justamente aquele indicador de preço sobre lucro. Então as empresas elas estão gerando lucro, a gente vê boa perspectiva. Numa contrapartida, a bolsa americana está num momento super caro, né? Então isso daqui está super atrativo. Aquele investidor que tem estômago e consegue aguentar por mais tempo, ele vai conseguir ter bons retornos relacionados a isso. É óbvio que a gente não consegue datar, né? Se a gente olhar preço sobre lucro, a nossa bolsa está barata desde 2022, 2021 aqui aproximadamente. Não quer dizer que ela não vá subir num curto prazo, mas também que é uma janela oportuna. Se você tem uma carteira bem balanceada, isso daí faz diferença lá na frente. E olhando para esse cenário, principalmente de juros mais altos, né, um ponto super importante é como se posicionar dentro dessa classe. É super importante que você tenha dentro da concepção que investir em empresas talvez menores agora não faça muito sentido, porque para essa empresa está muito caro tomar um crédito. Se a gente tem uma taxa básica de juros contratada em 15%, essa empresa, se ela tomar um crédito, vai ser pelo menos com esse valor. Então ela tem que tirar um retorno muito maior, né? É muito melhor você focar em empresas mais consolidadas, que têm caixa para investir no seu negócio e que vão gerar dividendos, né, com os próprios lucros. Isso daqui é um retrato disso. A gente percebe que o índice de dividendos supera o Ibovespa nos últimos 10 anos, né? Porque historicamente a gente tem um país com juro muito alto. Então isso daqui já é facilmente retratado, enquanto que a volatilidade, né, basicamente o risco dessa carteira acaba sendo menor também quando comparada ao Ibovespa. E eu acho que o mais importante de tudo, pessoal, que eu sempre costumo falar, né? Nada melhor do que, de certa forma, uma carteira balanceada. Eu acho que isso que ao longo do tempo faz com que você tenha uma boa percepção do que pode ser investido no mercado, né? Do que você vai ter dentro de uma característica de retorno. E, obviamente, separando em caixinhas é a melhor maneira de você ficar aderente ao seu perfil, aderente às suas necessidades e aos seus objetivos. Então, essa é a melhor maneira de se investir, é entendendo um pouco de como que você é como investidor, né? Qual a sua característica, o seu perfil, e dentro de cada um desses perfis é importante você balancear. É óbvio que dentro desse cenário, ele é meramente ilustrativo e educativo, né? Isso daqui ele é desenhado de forma personalizada a cada pessoa. Então você pode ser um investidor agressivo e ter muito mais do que 15% em fundo imobiliário, por exemplo. Mas isso daqui é uma forma genérica que as carteiras são montadas. Óbvio que você tem que procurar o seu assessor, o especialista que o ajuda a constituir a sua carteira para que desenhe de uma forma mais fidedigna a sua realidade, tá? Então, como sempre, eu acho que a diversificação é o melhor caminho, né? A gente nunca sabe o que, que vai andar melhor, mas a gente sabe que se você estiver exposto em algo que ande muito bem, isso vai fazer diferença lá na frente, né? Então, pessoal, a ideia era essa mesmo hoje, passar um pouco desse panorama mensal sobre cenário, um pouco de carteira, o que, que faz sentido, né? Obviamente, quem já é meu cliente, a gente já conversa pelo menos uma vez ao mês ali para falar um pouquinho sobre a carteira, entender o que, que faz sentido. Às vezes, proativamente, eu já indico qualquer tipo de característica de produto que está fazendo sentido para balancear. Mas a ideia mesmo é ser mais educativo com esses vídeos para que fique claro para vocês. Grande abraço.